Descubra seus dons espirituais com esses 5 passos. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem tão conectadas com Deus enquanto você, mesmo tentando, ainda sente que falta algo? Talvez você ore, talvez você busque, talvez você até tenha momentos de fé, mas existe um vazio silencioso dentro de você. Uma pergunta que volta sempre: será que eu tenho um propósito? Será que Deus realmente colocou algo especial dentro de mim? E o mais difícil é quando você olha para outras pessoas e parece que elas sabem exatamente o que estão fazendo enquanto você ainda está tentando entender o seu caminho. Mas hoje você precisa ouvir isso com toda clareza: você não está perdido, você não está atrasado e você não foi esquecido por Deus. Existe algo dentro de você que ainda não foi despertado, algo que pode transformar a sua vida e também a vida de outras pessoas. E talvez o que faltava era apenas direção, porque não é sobre não ter dons, é sobre ainda não ter descoberto. Muitas pessoas vivem uma vida inteira sem entender quem realmente são no plano espiritual. Viver comparando suas vidas, se sentindo inferiores, achando que não tem nada de especial, quando na verdade estão apenas desconectadas da sua essência. Vivem ocupadas demais com o que é externo e esquecem de olhar para dentro, e aos poucos vão se afastando daquilo que Deus planejou. Mas hoje pode ser o ponto de virada. Hoje pode ser o dia em que você começa a enxergar com outros olhos. Porque você vai entender que Deus nunca deixou de falar com você. Talvez você só não soube reconhecer a voz dele. E é exatamente por isso que esses 5 passos são tão importantes. Eles não vão apenas te ensinar, eles vão abrir sua percepção. Eles vão te ajudar a enxergar aquilo que sempre esteve aí. O primeiro passo é buscar intimidade com Deus. Antes de tentar entender o seu dom, você precisa se aproximar de quem te criou. Porque os dons não são descobertos apenas com esforço humano, eles são revelados através de relacionamento. E aqui está uma verdade que muitas pessoas ignoram: Deus não se revela na pressa, ele se revela na constância, naquele momento simples quando você decide parar tudo e falar com ele, mesmo sem saber o que dizer, mesmo sem sentir nada, mesmo com dúvidas. É nesses momentos que algo começa a mudar dentro de você, porque intimidade não nasce de grandes eventos, nasce de pequenos encontros diários. Quando você ora, você se aproxima. Quando você lê, você aprende a reconhecer a voz. Quando você silencia, você começa a perceber. E aos poucos aquilo que antes parecia distante começa a ficar claro. Mas a maioria das pessoas desiste rápido demais. Ora um dia para no outro. Começa, mas não continua. E sem constância não existe profundidade. Sem profundidade não existe revelação. Se você quer descobrir seus dons, você precisa decidir permanecer, mesmo quando não sentir nada, mesmo quando parecer vazio, mesmo quando parecer que nada está acontecendo. Porque é no invisível que Deus começa a trabalhar. O segundo passo é identificar o que toca o seu coração. Existe algo dentro de você que reage de forma diferente, algo que não passa despercebido. Enquanto algumas pessoas ignoram certas situações, você sente, você se incomoda, você se emociona, você sente vontade de fazer algo, e isso não é fraqueza, isso é direção. Talvez você sinta dor ao ver alguém sofrendo. Talvez você se sinta vivo ao ensinar algo a alguém. Talvez você tenha uma facilidade natural de aconselhar, de ouvir, de levantar pessoas. Esses sinais são importantes, porque Deus muitas vezes fala através dessas inclinações. Aquilo que toca seu coração pode estar apontando para o seu propósito, mas existe um erro comum: as pessoas ignoram isso. Elas acham que é apenas emoção, que não tem valor, que não é importante, e assim deixam de explorar aquilo que poderia transformar suas vidas. Pare por um momento e pense na sua própria vida. Quantas vezes você já sentiu algo forte, mas simplesmente ignorou? Quantas vezes você teve vontade de agir, mas se calou? Talvez seu dom já tenha tentado aparecer, mas você não deu espaço. O terceiro passo é observar os sinais e confirmações. Deus não trabalha no silêncio absoluto, ele confirma.
Ele usa pessoas, ele usa experiências, ele usa situações do dia a dia. Às vezes alguém diz algo sobre você e aquilo fica na sua mente. Às vezes você faz algo e sente uma paz diferente. Às vezes você ajuda alguém e sente que aquilo fez sentido. Esses momentos não são comuns, eles são pistas. Mas para perceber você precisa estar atento, porque Deus fala de forma sutil. E quem vive distraído não percebe. Muitas pessoas estão esperando algo extraordinário enquanto Deus já está falando no simples, já está mostrando, já está direcionando, mas elas ignoram e por isso continuam perdidas. Talvez o seu dom já esteja sendo confirmado há muito tempo, mas você ainda não percebeu. O quarto passo é colocar em prática. Aqui está o ponto onde muitos param. Eles querem ter certeza antes de agir, querem segurança total, querem clareza absoluta. Mas a verdade e a clareza vêm no caminho, não antes dele. Você não descobre parado, você descobre fazendo, errando, tentando, ajustando. Se você acredita que pode ajudar, comece. Se você sente que pode ensinar, comece. Se você tem vontade de fazer algo, comece. Não espere o momento perfeito, porque ele não vai chegar. O crescimento acontece no processo e é no processo que Deus revela mais. Cada pequeno passo abre uma nova compreensão. Cada tentativa traz mais clareza. E quando você percebe aquilo que era dúvida, vira convicção. O quinto passo é estar disposto a servir. Esse é o passo que separa quem descobre de quem nunca descobre, porque os dons não são sobre você, eles são sobre o que Deus quer fazer através de você. E enquanto você estiver focado apenas em si, vai ser difícil entender. Mas quando você decide servir, tudo muda, porque servir ativa aquilo que estava parado, servir revela aquilo que estava escondido. Servir fortalece aquilo que estava fraco. Você não precisa de um palco, você não precisa de reconhecimento, você precisa apenas de disposição. Disposição para ajudar, disposição para se entregar. Disposição para fazer mesmo que ninguém veja, porque Deus vê e Ele honra quem serve com o coração certo. Talvez você tenha esperado por muito tempo uma resposta. Talvez tenha se sentido perdido, confuso, sem direção. Mas hoje você entendeu algo diferente. Você já tem algo dentro de você. Você já recebeu dons. Talvez pequenos aos seus olhos, mas grandes no propósito de Deus. E tudo o que você precisa agora é começar a buscar, começar a observar, começar a agir, começar a servir. Não espere sentir-se pronto, porque você nunca vai se sentir completamente pronto. Mas quando você dá o primeiro passo, Deus encontra você no caminho. E Ele começa a revelar, a confirmar, a direcionar, e aquilo que antes parecia distante se torna claro. Se essa mensagem falou com você, escreva: eu quero descobrir meus dons. Essa não é apenas uma frase, é uma decisão. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E nunca se esqueça, você não nasceu por acaso. Existe algo dentro de você que o mundo precisa. E talvez esse seja o momento de finalmente descobrir.